Olá pessoal, vamos aqui fazer uma apresentação sobre a pandemia pelo novo coronavírus, agora chamado SARS-CoV-2, e a doença causada por ele, a Covid-19. Então, um pouquinho de história. Em 1965 foi a descoberta dos coronavírus. Eles foram descobertos como causadores de doença leve de vias aéreas superiores e foram isolados inicialmente em adultos jovens, em alguns casos em estudantes, e se viu que à época, na verdade, ele não causava doença importante, significativa. Até que em 2002, na província de Guangdong, na China, se observaram casos mais graves de doença por coronavírus, né? E que foi chamada de SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, né? E por conta de ter essa sigla da doença causada pelo coronavírus, depois ele foi tipificado, se verificou que havia diferenças desse coronavírus humano em relação a outros coronavírus humanos, que eram mais relacionados a doenças das vias aéreas superiores, assim como de coronavírus animais, né? Então, nessa primeira pandemia em 2002, né, houve 9.096 casos prováveis, né, com 774 mortes, e em 29 países. Isso de novembro de 2002 até julho de 2003, quando a epidemia foi controlada depois pelas medidas de proteção coletiva. Em 2012, houve então uma segunda epidemia importante na Arábia Saudita, que passou a ser causada pelo MERS-CoV, né? É um coronavírus que causava uma síndrome um pouco diferente. Ele próprio era tipificado de modo diferente, e ele causava principalmente pneumonia, mas também diarreia. E a gente vê que vários coronavírus podem ser associados a infecções respiratórias e infecções do trato gastrointestinal. Às vezes, preferencialmente uma das duas, às vezes causando as duas, como a gente vai ver. E agora, então, em 2019, na província de Wuhan, na China, o Covid-19, como está sendo caracterizado agora, porque está sendo estudado como é que se manifesta clinicamente, os dados estão sendo acumulados, estão sendo sumarizados para que se possa caracterizar a doença pelo atual coronavírus, pelo novo coronavírus, que passou a ser chamado, a doença passou a ser chamada Covid-19, e o coronavírus, para diferenciar da primeira epidemia de 2002, causador também de SARS, passou a ser chamado SARS-CoV-2. Bom, a gente já tem um histórico de epidemias importantes no globo, de pandemias, na verdade. A epidemia de influenza, né, em 1918, e que foi mais conhecida como a pandemia da gripe espanhola, apesar de ter se iniciado, na verdade, no Kansas, nos Estados Unidos, mas como os casos foram mais relatados na Espanha, acabou recebendo esse nome, né? Tem questões aí, às vezes, políticas relacionadas a isso, porque nenhuma localidade quer ficar conhecida por conta de uma doença, né? E aqui a gente vê como é que eram armadas as tendas, né, de proteção, os pacientes expostos ao ar mesmo, ao ar livre, ao sol, imaginando como sendo isso uma forma de conter a disseminação também, né? Então, nós temos já experiências com pandemias e temos que pensar como elas são, na verdade, veiculadas, como é que ocorre o modo de transmissão delas. Aqui uma figuração dos tipos de coronavírus relacionados aos animais possivelmente transmissores. Provavelmente os ancestrais foram infectantes de morcegos, e daí se fez toda uma linhagem complexa, que depois foi tipificada por biologia molecular, né, como esses tipos que estão aí representados: alfa-coronavírus, beta-coronavírus e gama e delta coronavírus, que não estão aí representados porque não são tipicamente associados à infecção em humanos. Mas aí a gente pode ver que para cada grupo existe também um grupo de animais que pode servir de hospedeiro dentro dessa rede de transmissão epidêmica, né? Muito bem, existe um processo de evolução, aí vendo a linha do tempo da esquerda para a direita: alfa, beta, gama e delta coronavírus, e os grupos associados, sendo que provavelmente o coronavírus ancestral aí foi de aves, né, e talvez do mamífero morcego.
Agrupando então esses tipos conforme compreendidos atualmente, nós destacamos aí as doenças, as épocas de identificação e o gênero ao qual eles pertencem segundo a classificação atual, né? Então, os primeiros identificados ali no quadrinho, o tipo 229E, humano, né? Coronavírus humano, ali o Hzinho representa isso. E depois o OC43, também humano, 65, 67, tudo causando doença leve. O primeiro alfa-coronavírus, o outro beta-coronavírus. Vemos que esses tipos também são associados a receptores celulares diferentes, não é? Aí vem o SARS-CoV-1 em 2002, né, causando SARS, é um beta-coronavírus, né? Temos aí outros subtipos, o NL63, parece ser bem ancestral ele, o HK1, também humano, todos dois associados a resfriados, e as duas outras epidemias importantes, estão destacadas aí em negrito as 3 epidemias importantes, agora por MERS, que foi no Mediterrâneo, a identificação lá na Arábia Saudita, também um beta-coronavírus, e o SARS-CoV-2, agora em 2019, também beta-coronavírus. Ou seja, as 3 epidemias importantes são causadas por beta-coronavírus. E aí nós temos também um pouquinho da história, né, de evolução desses coronavírus. Então, desde os anos aí de 1200, né, como possivelmente tendo um ancestral lá no morcego, e a identificação até os anos atuais. Vamos pular aqui um pouco mais rápido. A divisão também, como nós já falamos, dos subtipos. A parte genética, a gente vê que há muita semelhança. Vendo aqui da direita para a esquerda, na extremidade 5' do RNA, inicia-se a síntese de proteínas. Nós temos um conhecimento que nos diz que os vírus de DNA têm a possibilidade, eventualmente, de se integrar ao genoma do hospedeiro e causar doença de longa data, muitas vezes permanecendo integrado a esse genoma. Já os vírus do tipo RNA, como é o caso aqui do coronavírus, ocorre a possibilidade de maior efeito citopático. Ele vai se multiplicar no citoplasma e vai causar suas lesões intracelulares. Aqui o mapa da primeira epidemia, né, importante. Vemos que aqui houve uma associação de aproximadamente 29 países, então não chegou a ser uma pandemia tão bem descrita como agora, né? Esses aqui são os dados, né, do Johns Hopkins, né, que anuncia aqui diariamente como é que vai indo a epidemia atual. Até ontem, né, pela tarde, nós tínhamos esse cenário aqui, mas quando eu terminei de fazer a apresentação, nós já tínhamos mais casos, né? Então, por exemplo, aqui nós temos 81 mil casos na China, no Brasil 651, com 7 óbitos, mas ao final dessa apresentação, eu dei uma olhada novamente no site e já estava em 900 e tantos casos aqui no Brasil, né? Então, a gente tem que olhar diariamente isso. Aqui a estrutura geral por microscopia eletrônica, né? O crédito aqui do Mandel, né, de Infectious Disease, e a gente vê essa estrutura viral com essas espículas na sua superfície, que dão como se fosse o aspecto de uma coroa, da onde vem o seu nome coronavírus, né? Por conta dessa coroa, vamos ver que essas espículas, depois chamadas de estrutura S, são importantíssimas também na adesão às células por parte do coronavírus. Aqui uma imagem mais bonita e vendo também essas estruturas, ali é a proteína S, né, que a gente comentou, que é relacionada à adesão celular, né? Adesão celular que nós vamos ver que varia o receptor de acordo com o tipo de coronavírus. O novo coronavírus, assim como o SARS-CoV-1, né, o SARS-CoV-2, que é o novo, também se liga ao receptor de ECA2, da enzima conversora de angiotensina, né? Aqui nós temos hemaglutinina, que é uma proteína semelhante à presente no influenza C, não no influenza A, né, da epidemia mais conhecida, e outras proteínas importantes, só para a gente ter uma vista geral aqui da estrutura do vírus, né? Olhando um pouco mais de perto, então, essa proteína spike, né, chamada de proteína S, por isso, né, espícula, né, aproximadamente, a tradução, vemos aqui as de envelope, e essa proteína S, o spike, que vai ligar-se, então, ao receptor de ECA2 em células humanas, né? E aqui eu só representei à direita, além das estruturas principais, a proteína S, a hemaglutinina, como eu falei, que tem certa semelhança com o do influenza C, né? O nucleocapsídeo, envelope, membrana e RNA viral. Então, como a gente falou, é um vírus do tipo RNA,
portanto ele vai ter uma replicação da sua estrutura proteica, né, a sua montagem realizada no citoplasma e pode produzir efeitos citopáticos, né? O fato de ser envelopado também é um dado importante, uma vez que esse envelope, né, que possui lipídios, ele pode sofrer a ação de detergentes e, portanto, é fácil de destruí-lo, né? Com a lavagem com água e sabão, então é possível destruir esse envelope, é como se ele se comportasse como uma membrana, na verdade, uma membrana, né, semelhante à membrana celular que ele adquire dela. E por isso ele não tem uma boa sobrevivência, teoricamente, muito grande ao ambiente, né? Nós vemos que outros vírus, eles são capazes de permanecer muito mais tempo no ambiente, mas vamos relativizar também um pouquinho essa informação mais adiante. Aqui abaixo eu estou colocando aqueles subtipos, alguns dos subtipos principais de coronavírus, né? Os mais iniciais lá da identificação, o 229 e o NL63, que são alfa-coronavírus, mas o 229E, como a maioria dos alfa-coronavírus, ele vai se ligar a esse receptor APN aqui, enquanto que o NL63 vai se ligar ao ECA2, semelhante ao que ocorre com o SARS, tanto o CoV-1 quanto o CoV-2. E aqui o MERS tem o seu próprio receptor também, essa proteína DPP4. Então vamos adiante. Numa visão geral, como é que o vírus adentra a célula? Aqui a representação à direita para o MERS-CoV e na esquerda para o SARS-CoV-1, no caso, porque a gente não tem ainda isso desenhado para o SARS-CoV-2, mas imagina que ocorra uma via intracelular semelhante, uma vez que ele usa também o receptor de ECA2, certo? Então é possível que ele sofra, como nós vemos aqui à esquerda, essa internalização pela membrana celular, facilitada por receptor, formação então dessa membrana fundida, não é? Liberação do seu RNA e a síntese, né, do RNA vai sendo iniciado com as proteínas precoces, tardias, o envelopamento dele de novo e a liberação na superfície celular, nas vesículas pré-Golgi. Então, antes de chegar aqui ao Golgi, né, ele vai sendo já organizado e já vai sendo liberado para infectar novas células, possibilitando, portanto, que ele faça uma disseminação dentro do organismo ampla, né, em vários tecidos, embora a prevalência maior desse receptor seja no sistema respiratório, mas ele também ocorre no sistema gastrointestinal, e daí nós temos as manifestações clínicas relativas, não é? É interessante ver que os receptores para aqueles primeiros coronavírus parecem ter uma prevalência maior em vias aéreas superiores, e daí a gente vê manifestações clínicas distintas. No caso dos vírus que causam SARS, né, o SARS-CoV-1 e CoV-2, você vê normalmente pouca manifestação de vias aéreas superiores. Vendo então, de novo, intracelularmente, aqui a vesícula com a membrana dupla, aqui à esquerda, né, na figura A, que é onde vai haver a replicação do vírus, né? São essas estruturazinhas que vão permitir a replicação, e na B a gente já vê a organização do vírus replicando aqui dentro dessa estrutura bilamelar, né, de duas membranas. Quanto à patogênese, ainda muita coisa a se aprender, mas o que é que se sabe dos novos estudos, né? Isso já tentando fazer um pequeno agregado dos estudos recentes, que são desses 2 meses, não é, dessa pandemia, e eu escolhi, na verdade, uma informação sobre a incubação média de 5,2 dias, baseado em um dos estudos, com intervalo de confiança que permite a variação de 4,1 a 7 dias, mas há relatos de uma incubação de até 14 dias, que é o que justifica a colocação dos pacientes em isolamento, em quarentena, na verdade, por 14 dias, porque, teoricamente, o assintomático poderá transmitir. Na primeira semana, o que se vê mais é febre, então a gente tem aquela entrada na célula, uma reação do hospedeiro é desenvolvida, essa reação vai envolver a cascata de citocinas pró-inflamatórias, normalmente as primeiras, interleucina 1, 6, TNF, interferon, como uma interleucina, uma citocina muito associada à resposta imunológica contra vírus e também sendo associadas ao desenvolvimento de hipertermia. Então a febre vai se manifestar, depois mialgia, artralgia e na segunda semana tosse e dispneia, ou seja, os sintomas mais graves, na verdade, aparecem após a segunda semana, sugerindo
que há uma participação mesmo imunológica, porque é quando há o desenvolvimento da resposta imunológica com produção de anticorpos mais maciça e, portanto, uma resposta um pouco mais intensificada contra o patógeno, de modo que é possível que haja mesmo um papel importante da resposta imunológica nessa doença. Nessa segunda semana, então, com o envolvimento desses sintomas de tosse e dispneia, é porque há também envolvimento das células, né? Pneumócitos tipo 1 e 2, o 1 associado às trocas e o 2 à produção de surfactante, e a presença, a identificação de células gigantes, muitas delas com marcadores para macrófagos alveolares, né? Outras alterações aí são variadas, né? Várias coisas podem ser identificadas, mas alguns relatos aqui de necrose de polpa esplênica, linfopenia, lesão renal, alteração de provas inflamatórias, né? Neutrofilia, além da linfopenia também há neutrofilia. Então tem várias alterações laboratoriais para serem estudadas, aumento do LDH, que nós podemos ver em outro momento, mas de um modo geral nós temos, inclusive a alteração não pode não ser necessariamente restrita apenas a um tipo celular sanguíneo, né? Pode haver uma citopenia mais ampla, né? E levanta-se também a questão de algum grau de imunossupressão na segunda fase. Então, curiosamente, pode haver um papel do sistema imune como intensificador de ataque ao patógeno e desenvolvimento de sintomas e, ao mesmo tempo, um risco por conta da linfopenia. Infecções secundárias poderão ter um papel nisso? Então, essas coisas são ainda indagações. Aqui, pegando aqui um auxílio do livro do Harrison, de Medicina Interna, né? Fazendo aqui uma adaptação e colocando nessa figura uma seta para identificar um elemento fundamental da patogênese, que é, na forma grave, o desenvolvimento de SARA, né? Do pulmão de SARA, que é uma síndrome de angústia respiratória aguda, que tem essas três fases principais, né? Fase exudativa, proliferativa e fibrótica, aqui descritas em amarelo, e vejamos aqui em dias dentro da seta vermelha, identificado o período de ocorrência, né, das alterações patológicas. Logo no início, o edema, é a fase exudativa, portanto, edema, né? Membrana hialina, a gente vai ver como é que isso se desenvolve dentro do alvéolo. Tem a ver também com a perda de função do surfactante, como ocorre na doença do recém-nascido, né, da membrana hialina. Na fase proliferativa, já temos uma inflamação intersticial, mesmo fora do alvéolo, portanto, né? E por fim, após 21 dias, nós temos a fase fibrótica, que vai ter que ser estudado melhor. Isso aqui é a descrição para SARA, então é uma certa extrapolação que nós não temos certeza de como se dá com o novo coronavírus. Portanto, a gente está colocando aqui um desenho baseado no que se sabe de lesão alveolar aguda, né, importante, e o desenvolvimento de pulmão de SARA também, né? Podemos talvez extrapolar, mas fica também indagação, só para que nós tenhamos alguma racionalidade para compreender a patogênese dessa doença que pode ser muito grave. Aqui também do Harrison mostrando um alvéolo dividido ao meio, sendo o lado da esquerda o alvéolo normal e à direita o alvéolo inflamado. Então a gente vê aqui os macrófagos alveolares, os pneumócitos tipos 1 e 2 normais, não é? O epitélio, o bronquíolo alveolar, tudo normal. E aqui à esquerda você já tem uma desorganização do epitélio, descamação mesmo do epitélio, né? A formação aqui de um líquido, na verdade o surfactante, que vai ser posteriormente inativado, né? E aqui a presença da chamada membrana hialina, com o epitélio descoberto e desprotegido. Esse processo gera a cascata de citocinas inflamatórias, né? Então nós temos aqui o macrófago alveolar produzindo interleucinas 1, 6 e 8. A 8 a gente sabe que é envolvida com a quimiotaxia, TNF, fator de inibição do macrófago, porque ele se mantém no tecido. A IL-8, então, vai também produzida aqui pelos fibroblastos, vai permitir o recrutamento de neutrófilos, que migram, fazem aqui a diapedese, produção de proteínas e lesão, levando a maior produção da membrana hialina. Então, esse processo aqui é que vai, posteriormente, gerar a lesão alveolar aguda e o pulmão de SARA, quando há um desenvolvimento de lesão ampla em ambos os pulmões, ok? Então, aqui a gente tem o epitélio, a membrana basal desnudada, né? Que é o que vai dar origem exatamente a essa membrana hialina, e a cascata de citocinas, portanto, nesse alvéolo
lesionado. Esse artigo ele tentou agrupar características clínicas, né, da infecção pelo coronavírus, pela Covid-19. Né? Essa foi uma informação baseada em 1.099 pacientes, com confirmação laboratorial pelo SARS-CoV-2, e os endpoints aí da pesquisa foram admissão em UTI, uso de ventilação mecânica ou morte. Então, ele deu ênfase a pacientes mais graves, mas a gente pode usar para antes do internamento ou durante o internamento que sintomas foram mais importantes, né? Então, temos aí um total de infectados de 1.099, aspectos gerais. Dados gerais, nós temos a média de idade de 47 anos, principalmente homens, né? A admissão hospitalar dos positivos foi de 6,1%. Isso se aproxima do que tem se falado muito, né? Que é o fato de que a infecção por coronavírus, em 80% dos casos aproximadamente, gera doença leve. Em cerca de 20% pode haver a necessidade de atenção hospitalar, atenção médica, eventualmente com internamento hospitalar e eventualmente com internamento em UTI, que está colocado aqui como sendo de 5%. Então, poderíamos talvez, por aproximação, colocar isso. 20% precisam de atenção médica, mas provavelmente 5% são os que ficam mais graves com necessidade de UTI e eventualmente o óbito aqui representando 1,4%. Né? Dentre os que entram em UTI, a metade quase precisou de ventilação mecânica, até porque alguns protocolos já sugerem uma ventilação mecânica precoce como medida de proteção de transmissão intra-hospitalar, que é um problema também que tem sido observado. Então, resumindo aqui, colocando só os 10 principais sintomas, né? Temos a febre alta, geralmente, né? Em 88,7% dos casos houve febre, né? Então é bem significativo mesmo, sendo que a temperatura mais alta, a mediana dela foi de 38,3, febre alta, né? Mas tem aí 9,9% de afebris que precisam ficar atentos com relação ao desenvolvimento de sintomas posteriores, especialmente na segunda fase da doença. Depois os sintomas de tosse, fadiga, produção de escarro, né? A dispneia, obviamente, como um dos principais sintomas de gravidade para admissão hospitalar e em UTI. E os outros sintomas, que seriam um pouco mais relacionados a IVAs, eu coloquei aqui fora, né? Náusea, vômitos, congestão nasal, diarreia, né? Na verdade, é envolvimento do trato gastrointestinal, mas sintomas que são mais relacionados a viroses em geral, não tão particularmente associadas ao COVID-2, né? O SARS-CoV-2. Aqui, como últimos sintomas, também dor de garganta e cefaleia. Todo esse quadro é extremamente importante para que nós possamos classificar os casos, né? Na verdade, o que está sendo sugerido é que se pegue o sintoma febre e, sendo ele acrescentado de qualquer sintoma respiratório, nós já vamos colocar, portanto, a suspeita de Covid-19, certo? Quanto aos sinais, na verdade, uma certa pobreza de identificação de sinais. Então, a história é o que vai ser mais importante, tanto a história epidemiológica da exposição, né, quanto aqueles achados sintomáticos. Mas, quanto a sinais, pouca coisa. Congestão de orofaringe, edema tonsilar, linfonodomegalia. Então, dados aqui de prevalência muito baixos, né? Bom, e quanto às comorbidades, tem um outro dado muito importante, que é a prevalência alta de comorbidade. De um modo geral, aqui no alto, a gente vê que 23,7% dos casos tinham comorbidades, né? Então, os pacientes que ficam mais graves, muitas vezes têm comorbidades. E no ápice dessas comorbidades estão aqui hipertensão, diabetes, doença cardíaca, né, coronariana, infecção pelo HBV, foi uma provável surpresa aqui, não é? A doença cerebrovascular, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica e imunodeficiência. A lesão renal foi um pouco mais identificada na outra epidemia, mas vamos ter que olhar como é que isso ocorre agora, especialmente porque os pacientes ficam muito graves em UTI e isso já é muitas vezes associado à lesão renal. Bom, e aqui o pulmão de SARA como uma consequência, né, daqueles mecanismos patogênicos que nós falamos, cascata de citocinas, processo exudativo, edema, infiltrado intersticial. Então você tem infiltrado misto, né, alveolar e intersticial, acometendo ambos campos pulmonares, com perda de surfactante e, portanto, o desenvolvimento de lesão alveolar aguda e, quando mais extenso, a SARA, o pulmão de SARA, que é isso aqui que nós estamos vendo, obviamente com as possíveis complicações
da ventilação mecânica, às vezes associadas a infecções bacterianas secundárias, às vezes não, muitas vezes, e geralmente sendo isso a causa do óbito do paciente. Aspectos de transmissão e aspectos epidêmicos, né? Deixei isso aqui para o final da nossa apresentação, dessa primeira parte, né, de apresentação sobre o SARS-CoV-2 e a Covid-19, né? A OMS, então, em 30 de janeiro, decretou como sexta emergência em saúde pública, e isso deixou todos os países mais em alerta, porém, nem sempre isso se acompanhou de medidas governamentais que fossem adequadas, né? Então, no mundo todo, o número de casos aumenta progressivamente. Eu aqui até deixei em branco porque eu ia atualizar, acabei esquecendo, devido ao aumento significativo, né, dos casos, às vezes em poucas horas, né? No Brasil, 20 de março, né, quando começamos aqui a preparar essa apresentação, tínhamos 793 casos com 11 óbitos, mas como eu disse, eu dei uma olhada no finalzinho e já tinha aumento desses casos. E no Ceará saiu o boletim epidemiológico com 68 casos ainda sem óbitos, felizmente. E a dúvida sobre se há ou não transmissão comunitária aqui no Ceará, não é dado isso oficialmente por enquanto, só temos aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, possivelmente na Bahia, temos também nos estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mas não há confirmação de transmissão comunitária no Ceará. Porém, nós temos informações sobre viajantes voltando da Itália nos últimos 10 dias. Então, é possível que nós tenhamos aí vários focos e isso acabe aparecendo, mas não há registros oficiais que confirmem, segundo o conceito de transmissão comunitária, né? Então, aí as cidades envolvidas aqui no Ceará, não só Fortaleza, mas praticamente todos os casos de Fortaleza, tendo aí Aquiraz, Juazeiro, Sobral, né? Também com um caso cada uma dessas cidades, né? Então, aqui as recomendações gerais, né, que são ditas nesse boletim e que servem mesmo como orientações. Todas as pessoas com mais de 60 anos evitar comparecimento ao trabalho ou demais ambientes fechados. Na verdade, isso já está sendo uma recomendação para toda a população, pensando em emergência em saúde pública, não é? Então, foi decretado isso aqui no Ceará. As fronteiras do estado, o governador do estado definiu como sendo fechadas há 2 dias, e acho que isso é uma medida de fato muito importante. Talvez esse fechamento devesse ser feito antes. Há um grande peso sobre o reflexo na economia versus a proteção coletiva. Recomenda-se a todos saírem de casa apenas em atividades essenciais. Terceiro item, quem tiver sintomas gripais e contatos domiciliares devem permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias, se, evidentemente, não necessitarem de atendimento médico, não é? Então, aqui a gente vê os 14 dias aparecendo como uma relação àquele período de incubação que a gente tinha comentado, né? As mães, então, devem evitar não deverão suspender a amamentação, mas alguns cuidados que estão sendo escritos aqui, como lavar as mãos antes de tocar o bebê, usar máscara cirúrgica, evitar falar ou tossir e trocar de máscara caso a tosse ou espirro ou cada nova mamada. Bom, então o papel da transmissão nos lembra da questão da formação de gotículas respiratórias, né, no espirro, na tosse, na fala, e também a possibilidade de formação de aerossóis. Isso difere sobre que tipo de precaução nós vamos utilizar. Se é uma precaução para gotículas, como aqui à esquerda é apresentado, com a máscara cirúrgica, ou eu acabei colocando de novo gotículas, mas aqui seria por aerossóis. Nessa segunda, por favor, corrijam, né? Seria por aerossóis, que tem indicação da máscara N95. Mas também ela é indicada para profissionais de saúde que vão fazer procedimentos invasivos nos pacientes com o diagnóstico. Olhando essa figura, o que é que a gente entende de gotículas aerosóis, né? Então, algumas pequenas gotículas têm uma tendência de se depositar, de se precipitar com maior rapidez e não atingir grandes áreas. Por isso se considera atualmente que a distância de cerca de 1,5 m é a distância que pode gerar essas gotículas de risco de transmissão, não é? E os aerosóis são aquelas partículas em que há uma permanência por mais tempo e também a capacidade de se disseminar por maior distância. Muitas vezes uma pessoa sai do ambiente, vem uma outra e aquele aerosol ainda está presente e pode infectar, que é o caso, por exemplo, da tuberculose. Para a infecção por H1N1 se considerava gotículas, para a tuberculose, aerosóis. Por isso, a máscara cirúrgica no primeiro caso
e a N95 no segundo. Atualmente, estamos considerando o risco por gotículas também para o SARS-CoV-1, CoV-2. Porém, há um artigo que talvez nos traga a reflexão da possibilidade de permanência por mais tempo, né? Então, esse estudo aqui do New England, saiu agora recentemente, óbvio, né? Ele fez uma comparação do SARS-CoV-1 com o SARS-CoV-2 nas seguintes características, né? Primeira coisa, a viabilidade em aerosóis. Ambos demonstraram viabilidade em até 3 horas. A viabilidade em superfície plástica e aço inox de até 72 horas. Então, naquela figura anterior, só voltando um pouquinho, a gente não vai se preocupar só com o ar que está aqui em torno da pessoa que espirra, ou que tosse, ou que fala, e que tem a doença, mas, na verdade, aonde essas partículas se depositam vão ser lugares perigosos também, né? E veja que as partículas depositadas em superfície ficam viáveis até 72 horas. E esses 2 últimos tópicos são indagações do artigo. Por que nós estamos tendo um impacto tão grande na pandemia atual? Qual é a diferença do SARS-CoV-2 para o SARS-CoV-1 que pode explicar isso, né? Então, não há ainda uma certeza, mas eles levantaram hipótese. Uma possível explicação seria a maior multiplicação em vias aéreas superiores, interrogado, né? E a possibilidade de transmissão por assintomáticos. E aí, gente, isso nos leva de novo à reflexão sobre curva epidêmica e também o período de incubação. Porque se assintomáticos estão transmitindo, eles vão transmitir possivelmente durante os 14 dias considerados período de incubação. E qual o impacto disso na curva epidêmica, né? Essa figura é representando algo que tem sido muito dito, né, no sentido de tentar achatar a curva epidêmica, mas aí a gente tem que ver que não é só a turminha de jaleco que vai poder fazer isso, não. Na verdade, é a população em geral, né? Esse gráfico aqui eu coloquei os autores, né? Foi um pesquisador, Drew Harris, e adaptado aí pelo biólogo Carl Bergstrom. E aí a gente vê a curva epidêmica. Normalmente sabemos que as curvas epidêmicas seguem aproximadamente a curva normal, tem uma distribuição normal, não é? A curva de Gauss, então ela vai ter um período de ascensão que pode ser exponencial até chegar a um pico e o declínio. E aqui a adaptação do biólogo foi muito interessante porque ele fez um traçado mostrando a capacidade do sistema de saúde de conter ou de conseguir abordar essa doença em termos epidêmicos, né? As medidas de controle sendo colocadas, né, aplicadas adequadamente, se pode achatar essa curva. Então, essa curva muito alta que passou isso aqui tudo da capacidade do sistema de dar conta da doença, ele vai ser achatado, a curva vai ser achatada para as proximidades aqui da capacidade do sistema. Esse daí é o grande objetivo atual. E como é que se faz isso? Está sendo visto, né, que a medida mais importante são as medidas de proteção coletiva, né? Individualmente, a conscientização acerca dos modos de transmissão e, do ponto de vista coletivo, diminuição da circulação, a movimentação mesmo de veículos, do comércio, fechamento de fronteiras, infelizmente. Temos isso como um dado muito importante, isolamento social, não é? O isolamento social, obviamente, gera impacto do ponto de vista emocional, intrapsíquico, intersubjetivo, mas é a medida emergencial necessária. Precisamos de cuidar de todos esses aspectos, né? Portanto, aí, lembrando de novo, né, transmissão pelo ar, deposição nas superfícies, então, beijo, aperto de mão, abraço, tudo isso pode ser meio de transmitir, e aí a gente vê que possibilidades de reflexão que nós temos, não é? Quer dizer, a transmissão da doença nos nega, de certa forma, a expressão da afetividade. Então, talvez nós precisemos pensar como é que o nosso afeto ele deixou de ser aplicado para que as medidas de proteção coletiva pudessem atuar mais cedo, né? Por que muitas vezes nós olhamos uma macroeconomia e vemos tão pouco a situação de vida das pessoas, né? Aqui nós temos as superfícies não higienizadas. Então veja que as possibilidades de transmissão são muito grandes. É preciso haver um alto grau de conscientização de cada indivíduo para que essa epidemia seja, de fato, contida. Então era isso, amigos. Depois vamos fazer uma parte 2 dessa apresentação sobre Covid-19.